Acredito que sim. Sim, aí. Show. Ah, entrou. Seja bem-vindo. Você tá me ouvindo bem? Você me dá um feedback, por favor? Você me dá um feedback. Bota o joinha pra mim, pra eu saber se você tá me ouvindo bem. No chat, por gentileza, para eu saber se você me ouve, me vê bem. Ah, Neide entrou! Seja bem-vinda! Que legal! Neide, você me ouve bem? Bota um joinha para mim, que pelo visto minha mãe não tá conseguindo me dar um feedback, ou eu não sei se eu tô conseguindo ver. De repente o chat não tá funcionando. Você ou ela, por gentileza, bota um joinha. Oi, então tá me ouvindo bem? Me ouvindo, me vendo bem? Show, sim. Legal. Sejam bem-vindas. Amandita! Legal, seja bem-vinda também, Amanda. Olha, eu juro que eu procurei um fundo mais africano, mais temático, com fundo de viagem, mas infelizmente não consegui achar. Eu que agradeço. Mas pelo menos coraçãozinho, né? Pelo menos falar de viagem. Ah, eu vou de colozinho no joinha, né? Coraçãozinho no joinha. Amo muito. Então eu procurei alguma coisa que tivesse a ver aí com esse tema tão interessante para mim, que é a minha paixão, falar e viver viagens, né? Então legal que vocês estão me vendo ouvindo bem. Sejam muito bem-vindas, tá? Falar de viagem e a gente contar um pouco de histórias e a gente compartilhar as vivências, reflexões, os aprendizados, né? É um assunto que eu particularmente sou suspeita para falar, que eu amo muito. A Aline entrou, que legal, seja bem-vinda, acho que é a primeira live que ela assiste, legal, bacana. E se você também gosta de viagem, deixa o seu coraçãozinho, por gentileza, para eu saber também quem curte viagem. Ah, os coraçõezinhos subindo. Ah, vocês são fofas. Quem gosta de viagem aí, bota coraçãozinho para mim, para eu saber. Quem normalmente viaja, né, sabe que a gente vive diferentes experiências, diferentes situações, que isso dá margem para muita reflexão, muito aprendizado, né? E na pandemia, por ser uma experiência diferente, que a gente nunca viveu na vida. Aí, Neide colocando coraçãozinho. Isso aí, tamo junto, Neidinha. Também amo viagem. A pandemia, por ser uma experiência diferente, dá margem também para muita reflexão e muito aprendizado, né? Ó, Thalita entrando! Seja bem-vinda! Legal! Já deixa o seu coraçãozinho. E aí eu comecei a reparar que alguns aprendizados que eu tive na África, algumas reflexões que eu tive viajando pela África no ano passado, eu também vi se repetir durante a pandemia, e isso me chamou a atenção, mesmo sendo situações diferentes, né? Tô chegando, bem-vinda, legal, meu irmão na live, que legal, bacana, sejam bem-vindos também. Como a live é minha, hoje a live só sou eu e vocês, eu posso parar, interagir com vocês, que a ideia é justamente a gente bater um papo aqui, né? A gente trocar ideias. Então, quem tá vindo pela primeira vez ou vai assistir, que eu espero conseguir gravar depois pela primeira vez, eu gosto de interação, eu gosto que vocês usem o chat, participem, botem os coraçõezinhos, que isso é legal, isso é um feedback para mim, isso também me ajuda aí com a ferramenta do Instagram a fazer a live chegar a mais pessoas, né? Bom, e aí eu tava falando que eu percebi que algumas reflexões que eu tinha vivido durante a viagem pela África, eu também vi se repetirem alguns aprendizados muito similares, mesmo sendo situações diferentes na pandemia. E isso me chamou a atenção. Quem me conhece sabe que eu não acredito em acaso. Quando acontecem coincidências, isso para mim é um sinal. Parece que quer me mostrar alguma coisa, chamar minha atenção.
Isso serve de aprendizado, de reflexão, né? Para que ou a gente reforce o que a gente já aprendeu, ou que a gente aprenda com aquela experiência que está se repetindo. Então, ver esses aprendizados que eu tive na África no ano passado se repetirem nesse ano, durante esse momento aí difícil de pandemia, opa, isso para mim foi um sinal. Eu comecei a cruzar, comecei a ver o que se repetia em comum e selecionei alguns para trazer hoje, compartilhar e dividir com vocês. É claro que não vai dar tempo, infelizmente, de trazer todos, né? Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, mas eu espero que os que eu conseguir compartilhar aqui pelo tempo faça sentido para vocês, como fez muito sentido para mim, né? E se vocês curtirem, se vocês gostarem desse bate-papo, desse tema, se vocês quiserem ter acesso aos demais aprendizados e reflexões, quem sabe a gente não faz uma live parte 2, mas isso vai muito pelo feeling do que vocês sentirem, tá? E aí, e é importante a gente, antes de eu entrar mesmo na questão, colocar que, diante da mesma experiência, as pessoas podem ter visões diferentes, né? Por exemplo, todos nós estamos vivendo no mesmo contexto de pandemia. Então, é natural que cada um de nós, apesar de estar vivendo a mesma situação, a gente tem olhares diferentes para esse momento. A gente tem reflexões diferentes, a gente vive coisas diferentes, a gente tem aprendizados diferentes. Então, o que eu vou compartilhar aqui, que eu vou trazer aqui, é o meu olhar, é a minha visão, são as reflexões que eu, Débora, estou tendo, que eu tive lá atrás na viagem pela África, e também os aprendizados, tá? Olha que legal, Andrice! Um moçambicano aí! Caramba! Que legal! Então, eu queria deixar isso muito claro, tá? Antes da gente começar. E também, como a ideia é a gente trocar ideias, eu queria que vocês aproveitassem o chat para vocês também compartilharem aqui comigo, entre a gente, quais foram as reflexões e os aprendizados que a pandemia tem trazido para vocês? O que dentro da realidade de vocês têm percebido, tem chamado a atenção de vocês, que tem feito vocês refletirem? Gostaria muito de saber, né? O que a pandemia tem ensinado para vocês? Vai que uma dessas reflexões também tem a ver com o que eu andei aprendendo, refletindo, prestando atenção. E aí, quando coincidências, né? Quando fica coincidência, e de novo, mais uma pessoa percebendo, prestando atenção e aprendendo a mesma coisa. Ai, eu amo, né? Aí o coraçãozinho do zoinho. E também é legal, vai que a reflexão que você tem eu ainda não tive. E é essa troca que torna a experiência tão rica, né? Agrega, traz aprendizado aí pra gente. Então, se vocês se sentirem à vontade, é um convite que eu faço de vocês usarem o chat para vocês compartilharem o que vocês vêm sentindo de ensinamento, de aprendizado aí durante esse momento, tá? Beleza? Tranquilo? Show! Se vocês também não quiserem compartilhar, tudo bem. Até porque eu entendo que vocês vieram aqui para ouvir as minhas reflexões, né? Mas assim, pra gente situar, né? Quem não sei se todo mundo que tá aqui, talvez a Aline não. Mas a maioria das pessoas que estão aqui, depois não sei quem for assistir a gravação. Ano passado, eu fiz uma viagem, né? Realizei um projeto piloto aí do meu sonho, que é de viajar ao mundo, trabalhar de qualquer lugar e fazer voluntariado para os lugares que eu passar, né? Esse é o meu sonho. E aí, ano passado, eu fiz esse projeto piloto do meu sonho pela África, né? Eu viajei sozinha durante 8 meses e passei por 8 países diferentes pelo continente africano. Fiquei mais na parte sul da África, não fiquei somente na África do Sul, mas eu fiquei pelaquela região ali mais do sul do continente. Eu fiz uma viagem estilo mochilão, foi uma viagem de baixo custo, né? Então fiquei muito em hostel, em couchsurfing. Para quem não sabe,
Ah, Aline, obrigada. Eu não sabia se você sabia, mas de qualquer forma eu gosto de contextualizar que vai que outras pessoas também assistam, né? Foi uma viagem que, para quem não sabe o que é Couchsurfing, né? É a ideia da gente poder trocar experiências, eu ficar na casa de pessoas que vivem naquela região, naquele país, naquela cidade. Em troca, eu levo experiências, minhas habilidades, minha bagagem de vida, né? A gente faz aí uma permuta, um intercâmbio, uma troca. O que torna a experiência muito bacana, muito rica. Oi, Renata, seja bem-vinda, legal. E aí, por que isso é interessante para o anfitrião que hospeda diferentes viajantes do mundo inteiro? Porque isso não é pago, gente. Isso é feito por amor, por bem a uma causa maior, né? Justamente por essa riqueza de trocas. Possivelmente, muitos anfitriões também viajam e também ficam na casa de outras pessoas. Então é legal, você conhece pessoas de diferentes lugares do mundo, tem um intercâmbio cultural muito bacana, né? Então a gente troca experiências, aprendizados, é muito legal. Então eu fiz muito Couchsurf, foi a primeira vez que eu fiz Couchsurf, eu sempre quis fazer. Né? Imagine se eu tivesse sido travada pelo medo, eu jamais teria vivenciado essa experiência tão maravilhosa que foi. Claro que tem seus perrengues, nada é perfeito, mas o grau de conhecimento que eu tive dessa experiência na prática é o que fez a diferença, né? E eu fui conhecendo pessoas maravilhosas, anfitriões que eu jamais imaginaria conhecer se não fosse aquela experiência de Couchsurf, né? Fiz trabalhos voluntários, também trabalhei remotamente em alguns momentos, né? Eu turistei, claro, conheci lugares, pessoas incríveis, vivi experiências novas, algumas maravilhosas, outras nem tanto. Algumas que eu jamais imaginaria viver, planejei viver em toda a minha vida. Saí muito da minha zona de conforto, né? Me arrisquei, me senti corajosa em alguns momentos, me senti medrosa em outros. Em alguns momentos senti sim segurança, medo, mas também senti muita alegria, realização. Teve momentos também de tristeza, né? Até porque, para quem não sabe, antes de viajar, eu me separei. Então, fui fazer a viagem iniciando o processo de luto. Então, tive muitos momentos difíceis, sim, momentos tristes, sim. Mas isso faz parte, né? Fui aprendendo a seguir ainda mais a minha intuição, a filtrar um pouco o que as pessoas diziam e o que o meu coração dizia, que isso é um grande aprendizado para todos nós, né? Me conectei ainda mais com a espiritualidade, com a minha espiritualidade, com as minhas reflexões de autoconhecimento. Me senti só em muitos momentos, aprendi a lidar com a minha própria companhia, com a solidão. Também em outros momentos, conheci pessoas estranhas, desconhecidas, aprendi a me relacionar com elas, inclusive a gente viajar juntas, né? Curtir o desconhecido, curtir a companhia das pessoas que eu não conhecia, né? E me senti também grata por ter essas pessoas cruzando o meu caminho. Como eu bem coloquei no início, eu não acredito em acaso, né? Então, se aquelas pessoas estavam vindo parar na minha vida, na minha trajetória, na minha viagem, não era por acaso que elas estavam vindo. Então, eu me senti muito grata e senti que elas também agregaram um pouquinho para a minha trajetória, né? Marilda, seja bem-vinda, legal. Também tive que aprender a lidar com a saudade das pessoas queridas que ficaram aqui no Brasil. Aprendi a lidar com muitas mudanças, até porque eu vivi como uma nômade. Cada hora eu estava num canto diferente, né? Ainda mais fazendo uma viagem de baixo custo. Então eu tive que aprender a lidar com uma realidade diferente, uma realidade nova, cada dia um dia diferente, a me adaptar ao novo estilo de vida durante essa viagem, né? Então foi extremamente desafiador para mim, até porque eu nunca tinha feito esse estilo de viagem, né? E aí, só nesse início, né?
Vocês já conseguiram ver algumas semelhanças com esse momento de pandemia? Quem viu, bota eu aí pra mim, por gentileza. Bota eu! Ou se sentir à vontade, bota até o que viu de semelhança. E, Débora, esse ponto aqui que você vivenciou na sua viagem é muito o que a gente está vivendo na pandemia. Para ver se vocês conseguiram fazer algum link, né? Só nessa contextualização de como foi a viagem, eu particularmente vi muitas semelhanças com o que eu estou vivendo hoje em dia na pandemia. E também eu vejo que algumas pessoas também vivem, mesmo eu não estando perto delas fisicamente, mas do que eu sei de como que tá o dia a dia das pessoas, né? Bota aí no chat se alguém viu alguma semelhança para eu saber, ou se ninguém viu. Pode falar assim, Débora, não vi semelhança nenhuma. Pode estar tudo bem, tá? Mas eu queria o feedback de vocês, tá? Até para saber se vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo acompanhar. Se eu tô falando muito rápido, eu falo mais devagar, enfim. Botem a interação de vocês que para mim é importante, tá? Bom, primeira semelhança que eu vi ali, né? Apesar de eu não estar viajando, eu estou na casa, né? Na casa da minha mãe. Eu continuo vivendo parte do meu sonho, que é trabalhar de qualquer lugar. Eu só preciso da internet, preciso do computador, preciso de cliente, preciso de uma privacidade para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho acontecer. Então, eu vi um link aí, uma continuação do que eu estava vivendo também na viagem aí do ano passado, né? Também continuo vivendo baixo custo, continuo fazendo trabalhos voluntários dentro da minha área de atuação, né? Janaína, seja bem-vinda, que legal! A pandemia e os seus desdobramentos, que não veio isso só para mim, não é um privilégio meu, mas de todos nós, né? É uma experiência nova que a gente até então não viveu antes, pelo menos acredito que a maioria não, né? A não ser que seja muito da época lá de trás, né? De repente que está na casa dos seus 100 anos, talvez tenha vivido alguma pandemia aí no passado, mas a maioria de nós nunca viveu essa experiência, então também é uma experiência nova que tira a gente da nossa zona de conforto, né? E não só no pessoal, mas também no profissional, em que a gente está tendo que se reinventar muitas vezes. Então, essa própria experiência de pandemia, apesar de não ser uma experiência de viagem, por ser uma experiência nova, que traz mudanças, que tem todo o seu impacto aí, também tira a gente da zona de conforto. Convida a gente a sair desse quentinho confortável, do tá acostumado, né? Do rotineiro, do habitual, do piloto automático. Amanda fala, lidar com as situações novas, desconfortáveis, aprender a apreciar o que normalmente não damos valor. Com certeza, Amanda, super concordo com você. Inclusive, uma das reflexões que eu tive que eliminar, que não ia dar tempo de trazer, mas já pegando o gancho no que você trouxe, Amanda, é que essa pandemia ela está convidando a gente a refletir o que de fato é importante para a gente. A gente começa a filtrar, né? O que de repente antes a gente achava que era, nessa situação de mudança, nessa situação crítica, como é a pandemia, ela bota um holofote e realça ali coisas que normalmente antes a gente não enxergava, né? Então, por exemplo, esse ponto aí que você trouxe, a gente começa de fato a dar valor para as coisas que antes de repente a gente não dava, né? A gente começa a enxergar o que realmente importa pra gente e o que não importa. A Ethel fala uma experiência nova que nos traz ansiedades e medos. Com certeza, todo novo, né? E a gente até vem conversando isso nas lives de emoções, de ansiedade. Toda experiência nova, ela desperta essas inseguranças, esses medos, essa ansiedade, essas incertezas, traz estresse, tensão. Isso faz parte, né? E aí, viajando também, isso também é suscitado, né? Também a gente sente muita ansiedade, medo, estresse, como é que vai ser, não vai ser, e o lugar novo que eu vou. Então, por isso que eu vejo muitas semelhanças no que eu vivi na viagem com o que eu também vivo aqui na pandemia, né? Que aí, já até adiantando, pegando um gancho no que a Ethel fala,
montanha-russa de emoções na pandemia, gente. Não é muito diferente do que eu vivi também viajando pela África. É uma montanha-russa, né? A gente sente de tudo um pouco, né? Quem também sente montanha-russa? Bota eu! Pra saber. Janaína fala, resiliência é a palavra do momento. Com certeza. Resiliência e as mudanças, até adiantando uma coisa que eu já ia falar, né? Tanto viajando, que você se depara com mudanças o tempo todo, experiências diferentes o tempo todo, quanto a pandemia, que também está sendo uma experiência diferente o tempo todo, e estresses e situações, desdobramentos que a pandemia traz para a gente, é um baita de um convite para a gente desenvolver resiliência, total, assim, total. Até porque as mudanças convidam a gente a usar flexibilidade, a usar o jogo de cintura, né? A gente se manter firme e forte na caminhada e não se deixar abater por completo, porque a gente se abate, é natural, a gente é ser humano, a gente não é máquina, né? A gente sente, mas da gente perseverar, da gente ir em frente, né? Então, assim, a resiliência, ela é uma habilidade que, com certeza, a pandemia está colocando aí o holofote da necessidade da gente aprimorar e da gente desenvolver. Eu acho que eu pulei... Ah, não, tá. O Andrício. Oi, Andrício. Andrício, gente, é lá de Moçambique, muito chique. Ele é um querido. Aí, um monte de gente vivendo montanha-russa de emoções, né? E as duas situações também facilitam o nosso processo de autoconhecimento. Amanda completa. Com certeza, Amanda. Isso foi uma das coisas que mais ficaram, assim, gritantes para mim, né? Tanto o autoconhecimento quanto a conexão com a espiritualidade. E aí aqui eu não estou falando de religião. Aqui eu estou falando do que transcende, né, o físico, com a força, a inteligência maior. Aqui também não importa se você acredita ou não em Deus, não é o mérito da questão, né? Mas sim, tudo que transcende ao que a gente vê, ao que a gente toca. Gente, eu voltei. Tinha colocado que o vídeo pausou. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Será que eu ainda tô? Tô aqui com vocês. Alguém pode me dar um joinha? Sim? Show, voltou. Legal. Obrigada, Janaína. Então, sem sombra de dúvida, que o processo de autoconhecimento e a nossa conexão com a nossa espiritualidade, para quem já fazia, já tinha um contato... Obrigada, meninas. Show. Quem tinha esse contato antes da pandemia... acaba desenvolvendo um olhar diferente para essa situação. Passou a lidar com esses momentos difíceis de uma outra maneira, né? Não que seja totalmente fácil, mas é menos árduo, né? Quando a gente já tem esse processo de se conectar com a gente, se conectar com o que transcende, né? Com essa sabedoria magnífica, divina aí que para sobre a gente, né? Que para sobre a gente que está dentro da gente, né? Mas enfim, se der tempo a gente fala sobre isso. Então, também a questão de voltar... Oi, Lucas, seja bem-vinda. Voltar a morar com a minha mãe também foi um aprendizado, né? Outra mudança aí de ter que lidar com as regras dela, da casa dela, a forma dela de funcionar. Que eu também vivi isso durante a minha viagem na África, em que eu fiz couchsurfing, como eu falei no início, que eu fiquei na casa de outros anfitriões, eu tive que aprender a entender o jeito do dono da casa, aprender a lidar com ele, com as regras dele. E isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo em momentos de pandemia, em que as pessoas estão tendo mais contato nas relações dentro de casa, né? Também teve a questão da gente ter o desafio de aprender a lidar com a própria companhia, né? Nesse momento de pandemia, lidar com a saudade das pessoas queridas que a gente não pode estar perto, né? Tem esse desafio também de curtir também a companhia das pessoas com que a gente está desfrutando a pandemia. Eu sou muito... Minha mãe sabe disso, eu reforço aqui, muito grata por estar vivendo a pandemia com ela, não poderia estar em melhor companhia. É uma bênção na minha vida e ela sabe disso. Então, a gente tendo também que procurar
a aprender a lidar com essa realidade nova, né? De se adaptar a essas mudanças, de criar um novo estilo de vida, um dia de cada vez, né? Então, eu entendo que esse desafio que a pandemia faz, sim, a Ethel fala, temos que nos adaptar em várias situações, com certeza, né? Esse estilo de vida que a pandemia está colocando para a gente, essas mudanças todas, a gente já falou em resiliência, né? Já falou de lidar com essas emoções, com a própria companhia, com a companhia do outro. Eu via muito na viagem pela África, né? Então, gente, se a gente juntar essas duas experiências, que são diferentes, mas que têm muitas semelhanças, né? E aí, para mim, não tem como eu não olhar para isso com um olhar de aprendiz. Se eu vejo se repetindo, aquilo que eu falei no início, me chama atenção, opa, é algo que eu preciso olhar para isso e aprender com isso, extrair algo de bom para agregar para mim, para minha vida. E eu particularmente entendo que não deva ficar só em mim. Acho importante estar aqui nesse momento dividindo com vocês. Eu agradeço já desde mão, né, de antemão, agradecendo a presença de cada um de vocês, o interesse de estar aqui, de poder ouvir essas reflexões. E eu espero com muito carinho que possa contribuir também, fazer sentido e agregar para vocês, talvez reforçar o que você já vem entendendo, refletindo e aprendendo, ou talvez despertar alguma reflexão nova, né? E aí, filosofando um pouquinho, e olha só, rapidinho aproveitando a presença do Andrice, um moçambicano que me ensinou aí na Xangana, né, que é um dialeto em Moçambique, que fala canimambo. Canimambo significa obrigado em português. Então, canimambo para cada uma de vocês que está aqui, para o queridão do Aldrice, tá? Então, vamos lá. Primeira reflexão, aprendizado, fazendo essa interseção, além de tudo isso que a gente já vem conversando, né, gente? A vida é uma eterna mudança, né? Não tem como a gente ficar parado. Mesmo que a gente tente, não, vou ficar aqui quietinho, confortável, na minha zona de conforto, né? A vida vai dar um jeito, dar uma sacudidela na gente, e dar uma catucadinha na gente, e fazer a gente sair da zona de conforto, né? Até porque, assim, né? É fora da zona de conforto, eu costumo sempre dizer isso e vou repetir aqui. Que coisas incríveis acontecem. É fora da nossa zona de conforto que a gente mais aprende, que a gente vive experiências memoráveis, aquelas que marcam, sabe? É fora da nossa zona de conforto que a gente mais cresce. Então, gente, se a gente parar para entender, a Janaína falou, mesmo assim a vida vai lá e puxa o tapete. Canimambo, mina. Sim, Janaína. E isso é o que mais é interessante se a gente olhar para essas puxadas de tapete, né? Como eu falei, eu não acredito em acaso, né? Não é por acaso que essas puxadas estão vindo, né? Se a gente puder olhar para essas puxadas, para esses momentos difíceis e conseguir encontrar alguma beleza, extrair alguma coisa de bom, ainda que seja ampliar nossa compreensão, ainda que seja mudar o nosso olhar para isso, a gente já cresceu. A gente aprendeu alguma coisa diferente. A gente já sentiu que aquilo não foi por acaso que veio parar na nossa vida. Às vezes a gente acaba tendo uma visão um pouco pequena, a gente só pensa no agora, né? E em situações difíceis, com o tempo, a gente vai entendendo, mudando o nosso olhar e compreendendo o quanto que aquele momento difícil, com aquela puxada de tapete, uau, ajudou muito a gente se desenvolver, a gente progrediu muito, a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito com aquela puxada, com aquele momento difícil, com aquela situação que foi um perrengue. Então as coisas não acontecem por acaso. Então se a gente puder ter, claro, todo um exercício de resiliência, paciência, dar tempo ao tempo, continuar se empenhando, se esforçando, extrair aprendizado, a gente começa a modificar o nosso olhar para aquelas situações, né? Beth chegou, seja bem-vinda! Geralmente só entendemos depois de um tempo. É isso aí, Janaína. É isso aí. Então, a gente começar a desenvolver o nosso olhar de longo alcance, olhar de águia, né? Enxergar lá na frente
O que é que essa situação está trazendo para a gente de ganho? E aí, gente, é claro que essas situações de mudança, elas estão exigindo da gente o quê? Adaptação mesmo, capacidade da gente usar nossos recursos, né? As nossas criatividades aí, fazer o que é possível dentro do recurso que a gente tem. E aí, com o tempo e com o nosso empenho, com o nosso esforço de fazer essas adaptações, gente, as coisas com o tempo vão se ajeitando, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai se enriquecendo, né? E aí, se a gente parar para pensar, a gente, na verdade, cresce com essas experiências, com esses momentos que a gente vive que a gente não esperava. Com essas puxadas que a gente se surpreende, com esses perrengues. É assim que a gente vive. É na prática. É aprendendo com isso. Não é aprendendo na teoria, né? E aí, se a gente fizer uma analogia também, a viagem, ela é um potencializador dessas experiências, desses aprendizados. Que até na live que eu fiz, onde a Renata me conheceu, que eu falei que, na verdade, o planejamento, ele serve como algo base, né? Ele serve como um alicerce pra gente. Mas na hora H que a gente está vivendo, que a gente está viajando, não é o planejamento que garante nada. É justamente a capacidade interna que a gente tem de lidar com o quê? Com os imprevistos, com os perrengues, com as puxadas de tapete, com as situações que a gente jamais planejou e esperou que fosse vivenciar, né? Aí o André fala razão para tudo que acontece conosco, com certeza. Sempre há razões, por mais que a gente não saiba no momento, né? E aí quando a gente conseguir fazer esse olhar de longo alcance, extrair aprendizado, a gente lá na frente entende, agora eu entendi por que eu precisei passar por aquela situação, né? Então, quando a gente começa a desenvolver, a gente corta com esse olhar míope que a gente acaba tendo, todos nós, né? E a gente começa a extrair aprendizado e começa a pensar o que eu posso aprender com isso lá na frente, isso já faz com que a gente mude o nosso olhar ao longo do tempo, né? E aí, gente, por isso que eu amo tanto viajar, né? Eu sinto de verdade que viagem me engrandece muito, eu sinto que renova minha alma. Existe uma expressão em inglês que fala wanderlust, eu sinto que eu fui picada por esse bichinho chamado sede de viagem, porque realmente é como eu me sinto, mesmo com todos os perrengues, mesmo com os sentimentos de insegurança, de medo, de tristeza, em alguns momentos de raiva, né? De ter que lidar com essas puxadas de tapete, com esses perrengues que a gente não espera. Nossa, como eu me sinto profundamente renovada, enriquecida, engrandecida quando eu estou viajando, né? Eu sinto que eu me expando. E aí, se a gente fizer também analogia com o momento de pandemia, existem muitas situações que a pandemia está querendo ensinar a gente, né? Gosta de viajar, Janaína? Somos duas, coraçãozinho. Eu amo demais. Então, tem muita coisa que a pandemia está ensinando a gente, né? Muitas oportunidades da gente conhecer coisas, pessoas, inclusive nós mesmos, inclusive o outro, um lado nosso que a gente, às vezes, antes não conhecia e a gente está começando a ver, está começando a conhecer, né? Então, olha quanto aprendizado a gente poder... Se a gente tiver esse olhar de aprendiz, né, de olhar para essas situações que a pandemia está trazendo para a gente, é o máximo. A gente está tendo a oportunidade, mesmo sendo difícil, tá, gente? Não estou falando que a pandemia é o máximo. Eu estou falando que a oportunidade que a gente tem de aprender com esses momentos difíceis é o máximo. E é essa mudança de olhar, para adquirir um olhar de aprendiz, é o que faz a diferença para a gente, né? E aí, claro, né, tem gente que fala, aí viajar é maravilhoso, o que mais amo na vida, viajar, saber viajar é tudo de bom. Sim, Beth, seu esporte predileto, que legal. Sim, e saber viajar, né, porque às vezes tem pessoas que vão viajar querendo encontrar no destino tudo que tinham antes em casa. E não é assim que funciona a viagem. Pelo contrário, né? A gente está viajando para a gente expandir, a gente conhecer coisas diferentes, a gente mudar o nosso olhar, né?
a gente aprender coisas novas sobre cultura, local, a gente se engrandecer e não encontrar mais do mesmo, né? E aí, por isso que eu concordo com vocês, tem que aprender, saber viajar. Quantas coisas aprendemos e temos chance de conhecer e voltar renovada. É isso aí, concordo super contigo, né? E aí tem muita gente que pensa que viajar só é coisa de curtição, de diversão, de momentos prazerosos, no oba-oba. Só que não, pelo menos não no estilo que eu viajei, tá, gente? Se a pessoa for para um resort e ficar lá só comendo, bebendo e boiando, talvez para ela seja só um momento de curtição, prazer e oba-oba. Não foi o estilo que eu viajei, né? Até para mim, hoje, não faz mais sentido esse estilo de viagem de só ficar boiando, curtindo. Hoje, eu gosto muito mais, hoje em dia faz muito mais sentido para mim eu viver um pouco da realidade daquele país, de eu viver com os nativos, com os locais, de eu conhecer melhor a cultura. Isso para mim me enriquece. Conhecer, claro, os pontos turísticos, eu gosto de conhecer lugares novos, mas só ficar turistando, para mim, Débora, hoje não faz mais sentido. Né? O resort realmente é bacana também, né? Mas assim, aí é interessante a gente ver qual que é o nosso estilo, o que faz ou não sentido, né? O que a gente está querendo com aquela viagem, o que a gente está buscando. Então é claro que viajar tem os seus momentos maravilhosos, sim, né? Que se não fosse isso a gente não iria amar tanto. Mas eles não são somente momentos maravilhosos, tem o seu momento de perrengue, o seu momento de ensinar a gente também, que é isso que também me encanta e eu sinto que eu contribuo para esse meu crescimento, né? São as maiores e melhores lembranças, Beth. Legal, adquirir conhecimento, com certeza, também super concordo. Aninha, seja bem-vinda, querida, vi que você entrou aí. Então, daqui pra frente, gente, pra gente fechar esse ponto, que eu já vi, com certeza, acho que não vai dar nem tempo de eu falar o que eu preparei para de hoje, viu? A gente extrair, se a gente puder levar pra vida todas as experiências que a gente puder viver, tudo que acontecer com a gente puder se perguntar, o que essa situação está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com isso? Né? E aí, gente, começa fazendo isso com essa live, começa fazendo com o momento pós-live, começa fazendo com o dia de amanhã, com cada dia que você vive, qualquer situação que aconteça na sua vida, se você puder parar e refletir, o que será que essa situação está querendo me ensinar? Porque não é por acaso que ela está acontecendo com você. Eu repito, eu não acredito em acaso. E aí também, já pegando a segunda reflexão e aprendizado que eu tive, nós somos muito pequenos, perto da imensidão, da grandiosidade que existe dessa sabedoria divina. E aí a gente precisa se lembrar da nossa humildade, de reconhecer o quanto que nós somos pequenos perto dessa imensidão. E aí na viagem, eu estava num canyon na Namíbia, eu literalmente, quem me conhece, quando eu fico perplexa, eu literalmente fico de boca aberta, né? Se entrar mosca ali, entrou, porque eu fico realmente, é um momento que eu fico assim, sabe? E aí as pessoas falam, Débora, fecha a boca. É um momento que eu fico estática, admirando, assim, essa grandiosidade, né? E eu falei assim, gente, fiquei parada naqueles canyons, olhando um negócio gigantesco, né? Olha que lindo, olha que beleza, olha que inteligência, olha quanta sabedoria existe, né? E aí, se a gente parar para pensar, eu me senti pequenininha perto daquela imensidão, né? Nós somos realmente muito pequenos perto dessa inteligência macro e magnífica que existe. E na pandemia, né? Qual é a conexão que eu vi com esse momento que a gente está vivendo? Da gente reconhecer, né, o nosso limite, da gente ter a humildade de entender que a gente não pode tudo, que tem muitas coisas que a gente não controla, tem muitas coisas que estão fora do nosso poder de atuação, tem muitas coisas que a gente não consegue mudar. E saber respeitar esses limites, saber, por exemplo, entender que a gente não consegue ainda
eliminar o vírus, mas a gente consegue minimamente seguir orientações simples para preservar a nossa vida e a vida de outras pessoas, a gente já está sendo humilde e sábio o suficiente de atuar dentro do que compete a gente respeitar que tem coisas que a gente não tem esse poder de controlar. E aí, da mesma maneira, ao contrário, dentro da nossa pequenez, né, meninas e Andrice, bendito fruto das mulheres, né? Nós temos a sabedoria de uma força dentro da gente, nós temos essa inteligência suprema dentro da gente, que é capaz da gente, mesmo com pequenos gestos, com pequenas atitudes, dentro do que a gente pode fazer grande diferença. Então, naquele momento que eu fiquei parada, olhando para aquele cânion, eu fiquei refletindo, eu falei assim, gente, a gente é tão pequeno perto disso tudo, que é gigantesco, olha que maravilha dessa criação divina, da natureza, que é presença divina. A gente tem o poder de fazer muita coisa, porque essa inteligência também está dentro da gente, nós também somos fruto dessa inteligência divina. Então, quando a gente começa a ter humildade de reconhecer até onde a gente pode ir, respeitar esses limites, e a gente concentra no que compete a gente, da gente fazer a parte que nos cabe, da gente atuar dentro das nossas possibilidades, da gente colocar a força que existe nas nossas atitudes, ainda que sejam simples, ainda que sejam atitudes pequenas, olha o quanto de diferença que a gente faz na nossa vida, na vida de outras pessoas e na vida do planeta, do mundo, né? Então, a gente lembrar que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina, né? Que existe toda essa força, essa grandiosidade dentro da gente, e cabe a gente usar os recursos que nós dispomos, os recursos que cabem a cada um de nós atuarmos com ele. A gente já tem tudo que a gente precisa para fazer essa diferença. Talvez a gente às vezes tenha um pouquinho de dificuldade de enxergar o quanto que a gente tem esse poder dentro da gente, né? E aí na viagem eu vi isso com os projetos de voluntariado, né, que eu tive oportunidade de participar diretamente, o quanto que pequenas atitudes de cada um de nós pode fazer muita diferença para o outro. Eu lembro na África do Sul, quando eu estava em Worcester, a Mela, que é uma missionária, ela virou para mim, eu estava toda empolgada, querendo contribuir dentro da minha área e tal, falei tudo isso que eu podia fazer, que não sei o que, ela virou para mim e falou assim, Débora, eu acho muito legal essa sua vontade de querer contribuir, de fazer a diferença, mas no momento não é o que a gente está precisando. A gente está precisando de alguém que vá para a cozinha ajudar a gente a fazer os cookies, porque a gente vai precisar ir para a feira vender esses cookies para arrecadar fundos. E eu virei para ela e falei assim, não tem problema, eu sei fazer cookie. Me dá a receita básica que você segue, eu tenho pouca habilidade, mas tenho dentro da cozinha, e eu ajudo vocês. Se é isso que vocês estão precisando agora, e se eu posso ajudar nisso, por que não? E aí, gente, a gente ficou o dia inteiro dentro da cozinha, assando os cookies, fazendo as pipocas para o evento lá, para arrecadar fundos para o projeto. E aí, no final do dia, ela super me agradeceu pela minha flexibilidade, disponibilidade em ajudar dentro dos meus recursos, do que estava ali disponível para fazer, do que eu podia fazer, né? Então, isso faz diferença. Às vezes, algo que pode ser muito simples para a gente, para o outro, pode fazer total diferença, porque eles estavam sem voluntários ali para ajudar, né? Então, qualquer ajuda poderia ser muito ali para eles, né? E na pandemia, gente, não vamos esquecer que também a gente está vendo muitas ações aí, né, emergirem na mídia, por exemplo. Eu particularmente acredito que existe muito mais gente boa no mundo do que má, né? Só que infelizmente não é isso que vende, né? Então a gente acaba sabendo muito mais notícias ruins do que boas. E viajando eu vi muita gente boa, fazendo muita coisa, ajudando as pessoas. E se a gente puder olhar para esse momento de pandemia, em que a gente está vendo aí, né, um momento difícil para muita gente,
E a gente vendo o quanto tem muita gente boa fazendo dentro dos recursos que tem, ajudando dentro de casa, gente indo para a rua ajudar. Olha só que legal, né? Então, dentro dos recursos de cada um de nós, a união faz a força. E quando a gente vê, tem muita gente boa se mobilizando dentro dos recursos, dessa força que cabe, do que é possível fazer no momento, fazendo a diferença para o outro. Para si, para o outro, para todo mundo, né? Porque a corrente do bem que eu sempre falo, eu gosto muito de falar, quando a gente assume a coragem que existe dentro da gente para a gente fazer o bem, não só a gente ganha, não só o outro ganha. Olha quanta gente ganha com isso, porque o bem nunca para, ele só se replica, né? Então, assim, eu vi muita correlação do que eu vivenciei lá na África com esses projetos de voluntariado, e não só nos projetos, gente. Pessoas que não fazem parte de ONGs, que não estão fazendo projetos voluntariados, mas que são boas e gostam de ajudar. E aí eu vou dar o meu exemplo. Quando eu peguei um ônibus, eu estava saindo de Cape Town, de Johannesburg, indo para Worcester, e aí eu conheci a Melanie no ônibus. A gente começou a conversar e tal. E aí eu falei que eu estava indo para o IOM para fazer o trabalho voluntário. Ela simplesmente... Gente, eu achava que isso acontecia em filme. Aconteceu comigo. Ela me convidou para me hospedar na casa dela depois que eu terminasse o projeto voluntariado e que eu não tinha ainda onde ficar em Cape Town. Ela me hospedou por uma semana na casa dela, ela e o marido dos 2 cachorros. Então, assim, e ela não fazia parte de nenhuma ONG, né? Ela estava ali, acho que sensibilizada com a minha viagem, com o que eu estava contando, que eu estava animada, que não sei o quê, querendo ajudar, e lá. E ela falou assim, olha, se você não tiver onde ficar, você pode ficar lá em casa. Uma sul-africana fez esse ato de caridade, de bondade, de generosidade, de fazer um ato por bem, de ajudar uma pessoa, uma brasileira, que estava lá viajando e realizando o sonho dela, né? Então, assim, olha que legal. Olha quanta coisa boa existe no mundo, né? Entre outros exemplos, gente, de bondade aqui, que não caberia nem numa noite inteira, dias compartilhando. Foram muitas experiências de muita bondade que eu vi nas pessoas, né? Claro que existe maldade sim, né? Não vamos viver no mundo de Poliana. Mas eu particularmente acredito que há muito mais bondade do que maldade no mundo. Acaba que, infelizmente, a gente vê mais maldade pelo que chega na gente através da mídia, né? E aí, claro que não existe, para mim, coisa mais linda e emocionante você ver a força, o poder dessa união. De pessoas não seguindo a massa, não seguindo o bonde, não seguindo a manada, não seguindo o piloto automático, não seguindo o próprio lado egóico, egoísta que todos nós temos, para seguir o coração. Seguir esse bem que vem da gente, né? Seguindo esse amor de fazer o bem ao próximo. E juntos se unirem para um bem maior, fazer uma causa para um bem maior. E se a gente parar para pensar, e aí, claro, na minha viagem eu vi isso muito acontecer pelas ONGs, né? Os missionários na YWAM, por exemplo, que pelo que eu entendi convivendo com eles, é uma instituição evangélica, né? Apesar de eu não ser evangélica, eles são muito abertos a qualquer pessoa que queira contribuir para a causa deles e que queira fazer trabalho voluntariado, né? E que também acredita em Deus, enfim. E eles me acolheram super bem, né? E eu vi, olha quanto tem muito brasileiro lá que resolve seguir a vida de missionário, que quer levar, né, o bem para pessoas de outras nacionalidades, pessoas menos favorecidas. Aqui também tem muito missionário, tem em qualquer país do mundo aí, né? Mas é interessante e é muito bonito, a meu ver, você vê a mobilização que eles têm, eles se unem como um grupo forte mesmo, que eles têm uma causa para um bem maior, né? Não é só para eles. E quando a gente faz o bem para o outro, isso também volta para a gente, sem sombra de dúvida. A gente já falou isso, inclusive, neuroquimicamente falando, existe até um componente que é o do quarteto do bem-estar da felicidade, né?
E na pandemia, né, gente, não vamos esquecer que a gente também está vendo aí, claro, não só as causas humanitárias, ONGs, se unindo por conta de... Opa, mexi aqui na estrutura. Vocês estão me vendo bem, tá? As causas de projetos humanitários se unindo, né, para levar alimento, levar ajuda em comunidades, de repente estão tendo mais dificuldade, né, até porque a pandemia ela só agravou a diferença social e econômica que sempre existiu, né, a pandemia ela realmente só intensifica. Mas se a gente parar para olhar, não só existem essas situações de fazer um bem para uma causa maior. Se a gente olhar para a situação específica de pandemia, olha quantas pessoas da área da saúde, ainda que seja o trabalho delas, tá? Médicos, enfermeiros, pessoal de back-office, né, dos hospitais, das clínicas, laboratórios, psicólogos, assistentes sociais, todo o pessoal que está atuando na linha de frente e na linha de retaguarda. Mas imagine se essas pessoas elas deixassem de fazer o trabalho delas por medo. Se elas deixassem de fazer o trabalho delas pelo lado egóico, egoísta. Olha quanta gente iria perder com isso. Então, não vamos deixar também de olhar para essas pessoas que estão lá arriscando as suas próprias vidas e vidas de pessoas que elas também amam por um bem maior, por uma causa maior. Por isso que é importante a gente sempre valorizar, reconhecer e agradecer o trabalho de cada um desses profissionais que estão ali atuando com o âmbito da saúde, que é o que hoje em dia é o que mais está em voga por conta da pandemia, né? Por conta de ser uma situação de vírus e não, por exemplo, uma guerra. Então, essas parcerias que a gente também vê nas lives, por exemplo, levar conhecimento, levar aprendizado, em ajudar as pessoas a refletirem, os vizinhos se unindo para poder fazer compra para os idosos, né, do prédio, da vila, do condomínio, enfim. Você vê o quanto que a pandemia também está convidando a gente a ter uma consciência coletiva, né, da união fazer a força, da gente se sensibilizar, compreender e reforçar o aprendizado de que a gente não está sozinho, que a gente está aqui para a gente se ajudar, para a gente contribuir uns para os outros, né? E aí a gente, claro, não aprendeu isso agora, a gente já sabia disso antes. Na minha viagem eu vi isso muito de perto, mas parece que agora está ficando mais intenso. Parece que agora, como a Amanda falou no início, a gente está passando a olhar mais para isso, a valorizar mais essas ações de consciência coletiva, né? Então, o vírus está vindo aí para lembrar. Então, mesmo uma situação difícil como a pandemia, a gente também está extraindo algo de bom. Essas ações mais benéficas aí de senso comunitário, né? Da gente sair do olhar do nosso umbigo e olhar para o coletivo. Bom, gente, infelizmente não vai dar pra gente conversar tudo que eu separei. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu sou uma tagarela de mão cheia. Eu gosto de falar mesmo, ainda mais falar sobre viagem, né? Mas eu queria agradecer muito, Canimambo, para cada um de vocês que está aqui. Queria muito reforçar, né, a importância da gente agradecer. Agradecer o que a gente tem, agradecer o que a gente faz, agradecer o que a gente é, né? Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim, nós somos únicos, nós somos especiais do jeito que nós somos e a gente tem muito que agradecer. Motivos é que não falta, né? A gente tem o conforto da nossa casa, a gente está podendo viver a pandemia com os recursos que a gente tem. Se a gente se der o trabalho de olhar para o lado, a gente vê que tem gente que não tem a metade do que a gente tem, do que a gente faz, do que a gente é. Então a gente está aqui para a gente realmente se unir para uma causa maior e a gente se ajudar enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto planeta, né? Então eu queria agradecer muito, Canimambo, lembrar da importância da gente agradecer todos os dias. Eu lembro que antes de eu voltar para o Brasil, meu penúltimo dia, antes de eu pegar o voo,
eu fui caminhar nas ruas de Johannesburg e eu chorei o caminho inteiro de emoção, de gratidão, sabe? Por Deus ter me proporcionado realizar essa parte do meu sonho, né? E eu tava sentindo que ele queria que eu fizesse isso. Não é à toa que quando a gente atende o chamado que vem do coração, da alma, é como uma vez me falaram, não tem como dar errado, né? Porque o universo conspira, Deus conspira, manda presentes, pessoas, anjos no caminho. Não deu tempo de falar isso aqui. Amanda, que live parte 2. Ah, você é uma fofa! Parei. Se você quiser, nem que seja eu e você, Amanda. Mas se as pessoas quiserem, será uma delícia. Até porque já tinha separado aqui, preparado. Será um prazer continuar conversando, a gente refletindo juntas, né? Porque eu acho que conhecimento, aprendizado, reflexão não tem que parar na gente. A gente tem que compartilhar. O que é bom a gente tem que espalhar, né? Então, da mesma forma que me tocou, que fez sentido para mim, eu entendo que talvez possa fazer sentido para outras pessoas também. Talvez possa tocar outras pessoas também. E a gente aqui continuar se ajudando nessas reflexões e aprendizados, né? E eu espero conseguir salvar. Então, já sabe, né? Deixar o feedback de vocês lá nos comentários do vídeo, deixar a curtidinha de vocês e dessa vez deixar qual é o aprendizado ou quais aprendizados, reflexões fizeram mais sentido aqui para vocês, do que a gente está conversando, né? Qual que já está presente na realidade de vocês, que vocês viram, que se repetiu ou de repente que foi uma reflexão, um aprendizado novo, enfim. Mas queria que vocês deixassem nos comentários, tá? Gente, mas Kanimamba mais uma vez em Xangana. E eu vou tirar nossa fotinha, tá? Vou botar os coraçõezinhos aí pra eu bater a foto e encerrar antes que o Instagram me derrube. Beth, gratidão, viu? Obrigada. E eu sempre aprendendo muito com vocês. É uma troca, né? A gente um aprende com o outro, é isso aí. Vamos botar os coraçõezinhos pra gente. Ai, que legal. Canimambo. Beijo, gente. Vou encerrar. Muito obrigada. E se vocês quiserem live 2, pelo menos eu e a Amanda tá garantido, né, Amanda? Um beijo, gratidão.